E vamos entrar aqui na primeira carta de Paulo e aos Coríntios. Isso vai te ajudar bastante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Mensagem da Santa Ceia, mas não é a Santa Ceia, né? Capítulo 11, versículos 28, 29, 30 a 31. Não espere chegar esse dia. O quê? Você vai ver agora. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, 28 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu tenho dito que existe oração, que ela é personalíssima. O que é isso? Ninguém pode fazer no seu lugar. Você tem que se examinar. Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou andando com Deus? Tem momentos que nós estamos orando, e as coisas não estão acontecendo. Mas por quê? Aí eu tenho que parar. Vamos repetir aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Quer dizer, eu não estou conseguindo participar da comunhão, eu não estou conseguindo participar das coisas de Deus. Então, eu tenho que me examinar. Se eu me examino, eu encontro algo errado, o que eu tenho que fazer? Aí ele diz assim, versículo 31, diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, diga, não seríamos julgados. E nem é sempre fácil você se julgar a você mesmo, mas deveria ser a coisa mais tranquila, a coisa mais fácil. Percebeu que tem algo errado? Então se julgue, quer dizer, não espere ser julgado. E às vezes a pessoa não faz isso, ela espera, entenda bem, que alguma coisa aconteça na vida dela, para que então ela possa se julgar. Não, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E muita gente não consegue chegar a esse ponto, que é você perceber que está errado, perceber que não está de acordo com a palavra de Deus e simplesmente se julgar. Eu comecei uns outros cultos falando aqui, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Nós estamos falando do perfeito, da perfeição que é o próprio Deus. Ele fez a separação entre a luz e as trevas. Nós temos que perceber na nossa vida o que não está de acordo com a luz. Para quem está começando, muitos já estão conosco há algum tempo, já entendem mais essa parte. Lá na Bíblia Sagrada, nós temos aqui no Salmo 119, no versículo 105. Vamos lembrar disso aqui? O que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu percebi que tem na minha vida alguma coisa que não está de acordo com a luz, que é trevas, que é a palavra de Deus, quer dizer, que não está de acordo com que é trevas na minha vida, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que esperar chegar um momento difícil da minha vida, um momento de tribulação, um momento de angústia, e eu fazer essa oração. Não, eu tenho que aprender a me julgar. E muita gente não faz isso. Vamos para o livro de Josué, capítulo 7. Ele não se julgou, ele foi julgado. Vamos ter dois casos aqui importantes. Josué 7 diz, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Zabdi, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam os 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Eu costumo dizer que a terra era tão pequena quanto o nome, e o povo também era tão pequeno quanto o nome, Ai. E quando eles olharam a terra, disseram, Josué, não tem muita gente lá não, manda 2.000 ou 3.000 homens que vão dar conta do recado. E o Josué então cumpriu ali. É uma falha do Josué, que é uma falha nossa às vezes, porque Jesus disse no Novo Testamento, não precisa ler, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. E às vezes nós deixamos isso de lado, porque achamos a coisa fácil demais.
Achamos que nem precisamos de Deus naquilo. Já ouviu alguém falar assim, não coloca Deus no meio, não preocupa a Deus, não precisa se preocupar, não preocupa a Deus com isso, não faz isso. Ele achou que estava fácil a batalha. Aí ele diz, e os homens, assim subiram do povo com 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Sebarim, e feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, a oração de Josué é a minha oração, é a sua, às vezes. E disse, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão? Para nos dar na mão dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Deus, por que isso aconteceu? O Senhor nos fez passar o Jordão, nos deu vitórias, e agora o Senhor nos abandona na mão do inimigo? O inimigo vai dizer o quê? Vai falar até do seu nome, que o Senhor não teve capacidade para isso. E Deus então vai entrar com a correção. E disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Somos nós. Deus levanta, para de bobeira, quer dizer, quer questionar Deus. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é bondoso, Deus é santo. Ele diz assim, Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo. O que é santificar? Separe. Quer dizer, você vai descobrir, somos nós. Estamos passando uma luta, vamos nos santificar. Vamos ver o que não está de acordo com a palavra de Deus na nossa vida e vamos tirar aquilo da nossa vida. Entenda? Mas não temos que esperar chegar à luta. Muita gente só se julga quando está enfrentando uma luta, quando está enfrentando uma adversidade, um momento difícil. E às vezes não dá mais tempo. E até, entenda bem, que a pessoa, ainda, quando ainda tem tempo de fazer isso, é bom. Pior é se ela morrer em pecado, porque depois da morte, meu juízo, não tem misericórdia mais. Misericórdia é agora. E ele foi dizer assim, levanta, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema no meio de vós, Israel. Diante do vosso inimigo não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor tomasse chegará por casas. E a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for achado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver. Porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Josué foi fazer o que Deus mandou. Olha aqui o que diz. E Josué se levantou de madrugada. Seja rápido em obedecer à voz de Deus. Ele disse para o Josué, amanhã. Então Josué não poderia fazer naquele dia. Ele teve que esperar virar o dia. Esses detalhes são importantes. O estrito, entenda bem, a estrita obediência à palavra de Deus. E ele fez isso. Ele disse, só amanhã. Então, amanhã, vou santificar o povo. Então, amanhã. Madrugou, quer dizer, virou o dia, tudo bem. E fez chegar Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. De Judá, mais tarde, viria quem, pessoal? Viria o rei Davi. Mas viria ali quem mais? Quem viria da tribo de Judá? Aleluia, glória a Deus, né? Não basta, né, estar presente, tem que participar, entende? Então ali veio para o Salvador. Às vezes não, onde você não espera, irmão. Tem duas lições aqui. Deus não faz acepção de pessoas.
Pode ser um homem que está na presença de Deus, mas a alma que pecar, essa morrerá. Isso é muito sério. Não, mas aquele cara é o pastor da igreja, é da família do pastor, não importa, é do grupo de obreiros, é do grupo de levitas, entenda? É do grupo de oração. Está no erro, tem que ser mostrado. Isso é a primeira lição, que você vê que Deus então não faz acepção. E a outra é que você não, de onde você não pensa que vem, às vezes tem. É só Deus que vê todas essas coisas. E ele fez chegar a tribo de Judá, né? E diz, e foi tomado, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faça confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando viram de despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eles que estão escondidos na terra, debaixo da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então enviou Josué mensageiros que foram correndo à tenda, eis que tudo estava escondido na tenda, e a prata debaixo dela. Passa para nós aqui. O que aconteceu com Josué? Ele foi julgado. Ele foi o quê? Condenado. Porque ele não se julgou. Ele viu, entenda bem, o que estava acontecendo. Ele viu o seu povo perder uma batalha. Ele viu o seu líder chorando diante de Deus. Ele viu o que Deus está fazendo. Pessoal, tem erro no nosso meio aqui, vamos descobrir quem é. Vamos aqui fazer como sempre costumamos fazer, a tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá, mas tem muita gente. Não faça isso. Não espere, irmão. Não espere chegar o dia do julgamento. Eu repito, principalmente o julgamento final. E ele virá depois da morte. A pessoa que se esconde como Josué se escondeu. Muita gente ouve a palavra de Deus e não tem coragem de se apresentar a Deus, esquecendo que Deus é misericordioso. Esquecendo que Deus ele é pronto em perdoar as pessoas. Ele está pronto a fazer isso. E muita gente espera ver chegar uma tragédia na vida. Eu não digo que aí seja o pior. O pior, repito, é você partir para a eternidade sem ter se julgado. Como é que eu me julgo, pastor Jair? Quando você ouve a voz de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Você não pode fazer como Adão. Adão se escondeu. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Adão, onde estás? Agora você vê. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a sua mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quer dizer, Deus sabia de tudo. Deus queria que Adão fizesse o quê? Confissão. É o que Deus sabe tudo a meu respeito. Então, nesse momento que eu estou pregando, eu costumo dizer assim, eu prego, mas quem fala é o Senhor. Se Deus está dizendo, tem coisa que está escondida, isso vai aparecer. Você vai sentir a necessidade um dia de pedir perdão para Deus. Um dia você vai sentir a necessidade de pedir a misericórdia de Deus, mas não vai dar mais tempo. Então, hoje é essa hora. Esse é o seu momento. Salmo 95, versículo 7. Ele diz, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, o que ele está dizendo? Não espere ser descoberto. Não espere acontecer uma tragédia na sua vida que vai sentir a falta de Deus. Isso é a falta de Deus. Josué sentiu que Deus não estava naquela batalha. Por que, Senhor? Porque ele sabia que sem Deus ele não podia. Josué viu o mar vermelho se abrindo.
Josué era o comandante, entenda, de Israel, na batalha que logo depois que o mar se abriu, eles venceram os amalequitas, e o Josué, o Moisés, estava no monte, com Arão e Ur, orando, mas quem estava lá ao fio da espada, sabe quem foi? Foi ele, o Josué. Josué viu tudo isso, ele entendeu, Deus não está conosco. Deus, por que o Senhor nos desamparou? Porque tem anátema no meio de vós. Será que nós temos que esperar esse momento de sermos derrotados, sermos vencidos e falar, Deus, por que o Senhor nos desamparou? Por quê? Não. Então nós temos que adiantar as coisas. Quando ouvimos a voz de Deus, não podemos fazer como Adão, se esconder. Não, devemos nos julgar. Se nós nos julgarmos, aí não seremos julgados. Veja o caso do Salmo 51. Quando é que Davi escreveu o Salmo 51? Quando Natan falou com ele. Diz assim, até tem Bíblia que traz um subtítulo, é assim, Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele, e depois dele ter estado com Batseba, Natan chegou diante dele e disse, rei, é muito rico, tinha muitas ovelhas, muitas vacas, né? Muitos animais, e tinha o seu vizinho, que não tinha nada, só tinha um animalzinho, que foi criado como filho, dormia até com eles na cama e tudo. Chegou um viajante na casa do homem rico, e ele foi lá na casa do homem rico, foi na casa do seu vizinho, que só tinha um animalzinho, pegou o animalzinho dele e mandou, entenda bem, sacrificou e preparou para o viajante. Davi nem esperou, esse homem é digno de morte, esse homem é você. E o que o Davi fez? Não escondeu, não discutiu, não questionou. Ao servo do Senhor não convém contender. Não, Davi não fez isso. O que ele fez? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Verdade. Pecado que não foi confessado, ele sempre vai existir. Sempre que você ouvir a palavra, você vai sentir condenação. Eu dei um exemplo assim. Imagine que uma pessoa cometeu um pecado, né? Mas ela se acertou com Deus e a quem ela tinha que pedir perdão, ela pediu. Aí o pastor dá uma mensagem sobre o assunto. Nem mexe com ela. Não é comigo. Eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Já fui inocentado. Já fui perdoado, não mexe. Mas se não tem, a pessoa fica, entenda, inquieta, fica porque o pecado está diante dela. Pecado não foi, então não pode esconder pecado de maneira alguma. Davi não escondeu. Eu volto para o 51 já. No 32, ele diz assim, versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de destino, não tinha alegria, pessoal, não tem. O pessoal até ri de uma coisa, uma piada, o que for, mas daqui a pouco vem a depressão, vem porque está longe, porque você foi criado por Deus e para Deus. Nós que conhecemos o Senhor, não podemos ficar longe dele, não conseguimos. Nós temos que voltar correndo, porque aí ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não cobrir. Não é só confessar, não. É não tentar se justificar. Maldade que é dolo, é intenção. Não, eu quis, eu fiz. Porque quando Davi perguntou, quem é aquela senhora? Aquela é Batseba. Ela é filha de Eliã, mulher de Urias. Deus abençoe esse casal. E pronto. Mas não, mesmo sabendo, ele mandou o chamado. Então, houve dele o dolo, quer dizer, a intenção de fazer aquilo. Ele não tentou se justificar, mas, meu Deus, aquela mulher me tentou, ou aquela mulher não tinha juízo. Não, para com esse negócio de culpar os outros. Nunca se defenda acusando os outros. Errou, e o outro é a problema dele, que se arrependa lá. Eu fico vendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, que Davi foi perdoado. E mostrou que Batseba também. Você sabe que depois ela se tornou esposa dele mesmo. Naquela época tinha isso, não pegue carona, entenda? Nós estamos falando em outra dispensação, nós estamos debaixo da graça, onde o homem é marido de uma só mulher, e a mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. Mas entenda só, depois que Davi estava ficando velhinho, todo mundo vai ficar velhinho um dia, Deus preparou o sucessor. E quem foi o sucessor? Quem foi o sucessor de Davi? Salomão. Salomão era filho de quem? De Davi mostrando o quê? O amor de Deus.
A misericórdia, Deus, entenda, ele poderia ter escolhido Adonias, poderia ter feito o Absalão, outros mais, não, foi exatamente esse, porque mostrando o amor de Deus, confie na misericórdia de Deus. Você pode não confiar na misericórdia do homem, isso é problema do homem, mas na de Deus você pode confiar, e Davi fez isso. Mas Davi mostrou algo muito forte, 51 de novo. O que ele falou para Deus? Versículo 10, ele diz no 10 assim, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Deus, eu não quero voltar ao erro. Quer dizer, você tem que ter essa disposição de não errar mais, mostrar arrependimento mesmo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pessoa sem aprender Deus não tem a alegria da salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Assim como uma pessoa que é curada, Deus, eu quero não só ser curado, eu quero me tornar uma testemunha do Evangelho. Eu quero mostrar para as pessoas que Jeová Rafa é o teu nome, que o Senhor sara, que eu estive doente, mas o Senhor me levantou. A mesma coisa. Volta para a vida. Muita gente tem que olhar lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 9. Eu gosto disso aqui, porque muita gente, o diabo consegue segurá-lo. Como assim? E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. O homem foi para ser curado, foi levado pelos amigos, Jesus deu perdão para ele, ele aceitou. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Escriba aqueles que escreviam, entenda, nas peles, né, as escrituras, os profetas e os demais, entenda bem, mas eles começaram a trocar de posição, começaram a questionar, entenda, doutrinas, e muita gente começa a fazer isso. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Só abrindo um parente, comentando rápido. Olha aí, pessoal, Deus conhece os pensamentos. O pecado está só nos pensamentos, mas Deus conhece. E Deus trouxe você para ouvir essa palavra, não para te condenar. Ele trouxe para quê? Para te salvar. Ele queria que Adão se apresentasse, não para condenar Adão. Adão estava nu. Ele queria vestir Adão, ele queria colocar Adão com uma túnica de pele. Entenda bem, que era o melhor para Adão ali naquele momento. Ele diz então: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao pai: levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. Qual é a nossa lição? Deus não quer só perdoar você, Deus quer que você se levante e volte para a vida. É isso que Ele quer. Ele não é como os homens, que se eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Não é mais ou menos assim? Mas Deus não. Quando Ele levanta, Ele dá honra para você. Ele te faz assim. Salmo 103, é muito forte. Versículo 2. O que ele diz para nós? Não te esqueça, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa o quê? Todas, então não esconda nada. Vá lá, zera a conta, entenda, e fala: é tudo, Deus só sabe. E se não lembrar, você já está talvez genérico, dizendo: Senhor, Deus sabe tudo a meu respeito, onde eu errei, mas eu quero misericórdia, Deus, eu quero perdão. E se alguém quer: não, fiz sim, mas eu peço misericórdia. Vai, então não procure ser descoberto, não. Ele perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Nossa mensagem: quem redime a tua vida da petição, traz você de volta, não deixa você, não te perdoa e deixa você na lama, não, Ele tira você, dá dignidade a você, e te coroa de quê? De benignidade e de misericórdia. Quer dizer, não só Ele perdoa, Ele traz você de volta e coloca você numa posição de honra, que você vai reinar, porque isso que gente que não entende. A minha mãe costumava dizer assim: está com raiva, tira a calça pela cabeça. Tem gente tirando o calço pela cabeça. Esse cara aprontou tanto, essa mulher aprontou tanto. Sim, aprontou, mas se arrependeu. Se arrependeu. Sempre faço com vocês o paralelo entre Davi e Saul. Saul pecou pouquinha coisa aos nossos olhos. Deus mandou ele fazer de um jeito, ele fez do outro. Não é verdade? Mas o Davi não, errou muito mais. Mas Davi não escondeu. É a sinceridade que Deus quer. É a sinceridade, foi o que ele viu em Jó. Primeira coisa que ele olhou para Jó 1:1. Ele diz isso aqui para Deus. Ele diz assim:
Ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sinceridade. Não, Deus é rei, claro, sinceridade com arrependimento. Não é essa cara de pau também, ser sincero, não é só não. Eu quero mudança, eu quero ser homem de Deus, eu quero ser mulher de Deus de verdade, né? E ele falou isso aqui para dizer, então, ele faz isso. Esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso. Então, nós vamos voltar ao Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, 12:5, ele diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Às vezes ele usa às vezes alguém, como agora eu estou pregando, repito, eu prego Deus quem fala. O homem era chamado Uzias. Leia a história de Uzias, lá em 2 Crônicas 26, homem de Deus. Esse homem era garoto ainda, ele começou a reinar, e ele restituiu uma cidade que o inimigo tinha tirado do seu pai, trouxe de volta. Ele buscou a Deus no dia de um profeta chamado Zacarias. Deus fez ele ser grande. Nos seus dias, foi inventada até armas de guerra, né? Que lançava pedras, grandes pedras até longe. Mas esse homem se exaltou. Ele deixou, já ouviu alguém falar, o pavão entrar no coração. E um dia ele entrou no templo para queimar incenso, que não era para ele, era o ofício do sacerdote. Havia um profeta chamado Azarias. Com ele, 80 homens valentes entraram lá, repreenderam Uzias. Sabe o que Uzias fez? Ficou indignado, ficou chateado, ficou leproso. Ele não entendeu que Deus estava repreendendo por bem dele, estava no lugar errado. Se ele continuasse ali, ele seria morto, fulminado. Mas ele ficou leproso. E o pior é que ele ficou assim até o dia da sua morte, não se arrependeu, não clamou misericórdia, não clamou o amor de Deus, ele morreu leproso. O filho dele entrou no lugar dele, chamado Jotão, capítulo 27. Sabe o que esse homem fez? Não entrava no templo. Irmão, tem gente afastando gente do templo, porque não mostra a misericórdia de Deus. Entenda? Para eles Deus é um Deus cruel, é um Deus bravo. Não, Deus é misericordioso. Versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. Verdade, quem nunca tomou a bronca do pai? Não é verdade? Nós damos nos nossos filhos, não é? Repreendemos por bem deles. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Não, Deus, eu quero. Então, essa é a palavra inicial que Deus colocou, é você aceitar o que Deus está falando no seu quadro. Não espere. Vamos voltar onde nós começamos aqui. Então, o que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas o que tem a ver com a minha tarde? Tudinho que eu falei agora, resume agora. Não espere chegar maldição na sua vida, muito menos não espere morrer, que depois não adianta. Fernando de Cantuíno aqui, que daqui a pouco, canta ele, Fernando, daqui a pouco, não adianta acender, não. Acabou, depois da morte vem o juízo, não tem mais jeito, não adianta, sem querer defender, não tem coisa, mas não tem mesmo, daqui a pouco ele vai cantar, daqui a pouco ele vai falar, entenda? É muito importante isso aqui, examine, Senhor, eu estou em pecado, se eu morrer agora, eu, Jaime de Amorim, então, estou pregando para você, mas sou um ator. O que é o ator? O ator representa. Eu represento então uma vida que eu não vivo, entenda? Porque meus pensamentos estão longe, entenda? Não posso olhar para uma pessoa que o pensamento vai lá no inferno. Estou brincando com Deus, eu não vou para o céu, irmão. Se eu morrer aqui agora, e não é porque eu estou com 65 anos, não é verdade? Um dia desse uma pessoa falou, pô, pastor Jair, cara, 39 anos, infartou e morreu. Até a pessoa dizer que essa idade é mais perigosa para infartar 30, 40 anos e tudo, entende? Mas qualquer um, os antigos já diziam para morrer, basta ver, você vai esperar. Quer dizer, então examine o seu homem. Eu estou andando com Deus, eu estou na igreja, eu sou pastor, sou obreiro, sou membro, entenda bem, frequento a igreja, mas se eu morrer agora, se for o arrebatamento da igreja, por que você vê filmes, novelas aí que o pessoal faz à vontade, hoje do arrebatamento, isso vai acontecer, amigo. Se fosse agora, já pensou? Já pensou sumir todo mundo e ficar você? Já pensou sumir todo mundo e ficar eu aqui? Ah, rapaz, eu enganei. O que houve? Não estou
não se engana, tem que se julgar. Se nós, aí ele diz assim, nós primeiro examine-se, quer dizer, eu estou pregando, meu Deus, é coisa séria, fala com Deus, Jesus. Se eu fechar os olhos agora, acerta enquanto você está no caminho. Tem coisa que você vai, entenda bem, tem coisa que não dá, é só pedir misericórdia, não dá mais, entende? É verdade, clamaram misericórdia. Pastor Eugênio, se eu ofendi uma pessoa que morreu, Deus é misericordioso. Mas suponho que você não espere também ninguém morrer, não. Se acerta com quem tem que se acertar. Aí ele disse, aí você se examinou e disse, como eu falei agora, eu estou falando para ele aqui, mas meus pensamentos, eu tenho que me julgar, Deus limpa. Eu quero santidade no meu olhar, no meu pensar, no meu agir, no meu querer, nos meus negócios. Eu estou, de vez em quando, pastor Jaime, estou dizendo, não vou nem falar nenhuma profissão, não, para não achar que é como quem diz o outro, como é que é jogando verde para colher maduro, né? Não, mas nos seus negócios tem que ser santo, em toda a sua maneira de viver, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Está lá escrito na Bíblia Sagrada, Hebreus 12, 14, está aqui, já que estamos lendo o Hebreus 12, 14, 12, 5, está no 14, não verá o Senhor. Então hoje é o tempo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, examine-se, eu estou no erro? Ô Jesus, tem alguma coisa agora que vai impedir eu de entrar no céu? Tem alguma coisa que se fosse hoje o arrebatamento da igreja de Cristo, eu ficaria para a grande tribulação? As notícias já pensou chegando quando cantam, quem nunca ouviu, né? O mercado está vazio, o rei está voltando, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Vai acontecer, irmão. E você vai esperar chegar esse dia? Não, hoje. Mas pastor Jean, talvez demore, é verdade. Já tenho mais de 40 anos pregando o evangelho. Quando eu comecei, eu já ouvia isso também. Os antigos também, mas 1000 dias nosso é como um dia só para Deus. Nós estamos aí, também, os intérpretes, os chamados mestres na igreja, os hermeneutas, estudiosos, nós estamos no terceiro dia. Então, quer dizer, estamos aí, a qualquer hora pode voltar Cristo. Mas aí, voltando aos antigos, e para morrer basta estar vivo. Você pode, não é verdade? Então hoje não é palavra de condenação, hoje essa palavra é de salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje é o tempo oportuno que eu dei para vocês esses dias, não preparei, mas está aqui, 2 Coríntios 6, 2, porque diz, ouvide em tempo aceitável, socorride no dia da salvação. Hoje é dia da salvação. Hoje é dia de colocar a casa em ordem, hoje é dia de se examinar, e é uma preparação só, para você ir numa santa ceia com toda a dignidade. Eu sou de Cristo, glória a Deus, vou participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor, vou me fortalecer, vou me encher com o Espírito Santo, vou ver a glória de Deus. Está dizendo assim, eis agora o tempo aceitável, é hoje. O dia pode dizer para você que é amanhã, não é hoje, não é daqui uma semana, espera um pouquinho, não espera não espera nem mais um pouquinho. Hoje ele está dizendo para nós, eis agora o dia da salvação, é hoje. E Apocalipse 3:20, que você conhece de cor, mas vamos ler para quem está começando. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Qual a voz? Examine-se o homem a si mesmo, comece a examinar isso. Pensa que você vai entrar no lugar que não pode ter isso, não pode ter aquilo, então não vai levar, irmão, não vai. Para quê? Os voos agora, eles proíbem, por exemplo, uma vez eu estava, era uma coisinha também, eu acho que a pessoa foi muito rica, mas tudo bem, não questionei. Aquelas tesourinhas pequenininhas, corta-unha, pelo de nariz, assim, não tem? É bem pequenininha. O cidadão cismou e disse, tá bom, o que eu posso fazer? Não me examinei, devia ter tirado ela, colocar na mala para despajar, não, fui para aquele lá em cima, entende? Acontece isso, tem que verificar, acima de 100 ml não deixam entrar, tem que isso. Entende? Verdade. O avião, um dia desse, foi num lugar, não sei qual foi o local, que estava uma fumaça dentro no aeroporto. Foi tudo quando o voo atrasado, não, por que tá? Então não vamos sair com o avião, não. Mas se examine, faz o seu checklist aí, começa a examinar, começa a ver tudo, porque para colocar, hoje é dia para isso, para você, e se encontrou algo errado, se julgue. Encontrou, oh meu Deus, misericórdia, não posso ficar com isso não, Jesus, limpa o meu coração. Eu quero santidade. E isso, repito, não procure ser descoberto por alguém. Não, se adiante, fale. Aqui não tem que se vergonhar.
Procura apresentar-te a Deus aprovado como aquilo que não tem que se envergonhar. E Deus falou com você. Amém?